O nosso último estudo foi há 15 dias atrás. Nós começamos a estudar essa parábola dos trabalhadores na vinha, que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 1 ao 19, ao 16. Mateus, capítulo 20, versículos 1 ao 16, onde está registrado esse texto. Só para a gente recordar um breve resumo do que a gente viu no último estudo, que foi apenas uma questão de contexto para a gente entrar na mensagem desse texto. Nós vimos que essa parábola, ao contrário das outras que nós estudamos, é uma parábola bastante simples. Porque as outras parábolas ou não dizia aquilo que à primeira vista parecia dizer, ou dizia algo muito mais profundo do que a gente costumava pensar. Essa parábola ela é bastante simples, ela é bastante direta, ela não tem nenhuma pegadinha, ela não tem nada que vai te surpreender e te mostrar uma mensagem que você não imaginaria que tivesse ali. Muito pelo contrário. Você lê esse texto umas 2, 3, 4 vezes, você já tem mais ou menos uma ideia correta do que esta parábola está dizendo. Para a gente ter um entendimento mais profundo dessa parábola, nós vimos que essa parábola está estritamente ligada a uma série de acontecimentos que aconteceram com Jesus e os discípulos no momento do ministério de Jesus, quando ele estava na Pérea. Já era a última parte do ministério de Jesus, já estava se aproximando o tempo da cruz. Jesus ele estava na Galileia, da Galileia ele foi para Pérea. Nós vimos que a Pérea ficava perto da Judéia, eles eram separados pelo Rio Jordão. E Jesus acontece uma sequência de acontecimentos que desencadeava uma conversa de Jesus com seus discípulos. Se você olhar no capítulo 19, você vai ver que do versículo 1 até o versículo 12, acontece que alguns estudiosos chegam a Jesus para testá-lo numa questão teológica complexa, que era o que a lei dizia a respeito do casamento. Eu falei que tinha duas correntes teológicas que brigavam com respeito a isso, e Jesus disse, olha, nenhuma das duas correntes estão corretas. O mandamento bíblico é que aquilo que Deus ajuntou, o homem não separe, e ele é bastante radical nisto. E os discípulos então assustam e diz, quem é apto para essas coisas? E aí a primeira vez Jesus diz, isso só é apto aqueles a quem o Senhor conceder isto. Aí depois os pais trazem algumas crianças para serem abençoados por Jesus. Os discípulos tentam impedir essas crianças. Era uma atitude esperada dos discípulos para aquela época, porque as crianças eram consideradas pessoinhas inferiores, né? Não poderiam incomodar o mestre. E Jesus então tem uma segunda afirmação com seus discípulos. Ele diz, olha, é de pessoas pequenas assim o reino dos céus. Não são de pessoas grandes, mas de pessoas pequenas. E aí acontece um terceiro episódio, que é a conversa de Jesus com um jovem rico, que obedecia à lei. Depois eu vou falar um pouquinho a respeito dele, mais uma vez, no dia de hoje. E Jesus, esse jovem quer ser perfeito, e Jesus diz para ele, olha, se você quer ser perfeito, então você vende os seus bens e dá aos pobres. Aquele homem fica triste com isso, né? E depois Jesus, em decorrência disso, ele diz, olha, é muito difícil um rico entrar nos céus, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E os discípulos então se assustam e dizem, então, como vai ser possível? Não é possível isso. E Jesus disse pela terceira vez, não é possível para os homens, mas é possível para Deus.
essa sequência de afirmativas de Jesus é o pano de fundo para aquilo que ele vai ensinar daqui a pouco. E então Pedro, querendo virar o jogo a seu favor, ele disse: mas Jesus, nós abrimos mão de tudo para te seguir. Ou seja, nós fomos capazes de fazer aquilo que esse jovem rico não foi capaz de fazer. E então o que vai ser de nós? E Jesus disse: vocês vão estar nos céus, vão estar sentados em 12 tronos, mas também todos aqueles que amaram menos pai, mãe, irmãos, também vão estar lá e vão receber infinitamente mais. E aí Jesus complementa dizendo: muitos últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E a partir de então, Jesus começa a contar essa parábola que nós vamos ler agora novamente. Mateus capítulo 20, versículos 1 ao 16, diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Nós vimos que a tradução literal para esse dono de terras é senhor da casa, que seria a melhor tradução. Então, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, senhor da casa, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para as vinhas. Saindo por volta das 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam despreocupados e lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia, às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este o último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros os últimos. E Jesus termina repetindo o mesmo provérbio com o qual ele terminou o capítulo 19. Né? Então, esse provérbio está no início e no fim da parábola. Vamos orar mais uma vez? Deus, mais uma vez clamamos que o Senhor fale conosco, mais uma vez suplicamos que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos exorte na Tua palavra, que o Senhor nos faça crescer, que o Senhor venha transformar nossa mente e coração, moldando conforme o Teu caráter. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Alguma vez você já refletiu no contraste entre o jovem rico e o ladrão na cruz? Você já pensou
na diferença entre essas duas pessoas? Se não pensou, pensa um pouquinho a respeito disso, e depois que a gente terminar o estudo, tenta aprofundar na ideia desses dois personagens bíblicos. Porque o jovem rico, que aparece no capítulo 19, que foi o último evento que desencadeou essa parábola, ele era um menino crente. A gente poderia trazer para a nossa realidade como um menino crente, daquele tipo de pessoa que foi criado dentro da igreja, criado no Evangelho, né? Um rapaz que estudava a Bíblia, era bastante estudioso, ele conhecia os mandamentos, ele conhecia a Bíblia de até então, né? Porque até o seu tempo, toda a Bíblia que existia era o Antigo Testamento. Então, ele conhecia o que era chamado de leis e profetas, que era a maneira como os judeus chamavam o Antigo Testamento, a lei e os profetas. Então, ele era estudioso da palavra do Senhor, frequentador da sinagoga, um jovem obediente à lei de Deus, a ponto de poder dizer publicamente, diante de todas as pessoas que estavam ali, inclusive diante de Jesus, que ele praticava todo o mandamento. Não roubava, não adulterava, amava a Deus, amava o próximo, honrava pai e mãe, sabe? Ele era um cara que, na concepção dele, né, ele obedecia o mandamento e ele podia falar isso na frente das pessoas e não tinha ninguém para apontar o dedo e falar, não, você não faz isso, né? Porque ele tinha um padrão moral, um padrão de conduta religiosa que o habilitava a dizer isso perante os homens, logicamente não perante Deus. Ele vai descobrir depois que Jesus dá uma rasteira nele ele não é tudo aquilo que ele pensava que é. Mas, diante dos homens, ele podia dizer isso e as pessoas não podiam contraditá-lo. Né? Era um jovem que, apesar da pouca idade, dedicava sua vida a Deus. Ele tinha tanto interesse genuíno no Senhor, porque ele não chega diante de Jesus como os fariseus, ele não chega para testar Jesus, mas ele chega como Nicodemos, que quer, de fato, alcançar a salvação. Ele quer fazer mais do que ele fazia. Né? Escrevia que ele fazia muito, mas queria fazer mais. Né? Ele trabalhava muito para Deus, mas ainda tinha a sensação de que era pouco, né? Que era insuficiente. Ele dizia, mas o que eu preciso fazer? Ele queria a perfeição. Ele queria ser tudo o que precisava ser para ser salvo, para viver no reino de Deus, para viver eternamente com o Senhor. Não é? É por isso que ele vai em busca de Jesus. E ele ouve a respeito de Jesus, e ele entende que Jesus é um mestre, e ele quer ouvir o ensinamento de Jesus. Não é? Então, esse jovem é um jovem que todo pastor queria ter na igreja. É aquele tipo de crente que você diz, olha, esse cara está perto do céu, né? Esse cara está acima da média. Né? Qualquer um de nós reconheceria nele um bom cristão. Facilmente qualquer pessoa diria que ele é um grande servo de Deus. Mas Jesus exigiu dele aquilo que ele não podia fazer. E por isso ele foi embora sem salvação. Apesar de ser um religioso top de linha, na visão de qualquer ser humano, Jesus o manda embora sem salvação. De um lado oposto está o ladrão na cruz. Porque o ladrão da cruz não foi nada que o jovem foi. E foi tudo que o jovem não foi. A vida dele era totalmente oposta ao do jovem. Ele não era religioso. Ele não frequentava a sinagoga. Ele não lia as escrituras. Ele não obedecia a Deus. Ele não servia a Deus. Ele não amava a Deus e muito menos ao próximo. Muito pelo contrário, ele era ladrão. Mas não é qualquer ladrão. Não é aquilo que a gente chama de ladrão de galinha aqui na nossa região. Não é um ladrãozinho qualquer. Ele era um criminoso de carreira.
Ele era um ladrão que tinha tantos crimes que era perigoso bastante para ser condenado à morte pelo método de execução mais lento e doloroso da época. Não é qualquer ladrão que era crucificado, eram os piores. Sabe, é o tipo desses marginais de televisão que você vê nas reportagens e que a Interpol está procurando é a pessoa da pior espécie. Lá em Mateus capítulo 27, versículo 38, a palavra colocada lá, ladrão, ela se refere a um salteador ou a um assaltante de estradas. Então, provavelmente, ele pertencia a um bando de assaltantes que roubava as pessoas com violência. Roubava e matava. E aí dá para a gente imaginar aquela parábola do bom samaritano, como aqueles salteadores deixaram aquele judeu ferido e para morrer depois de ter roubado tudo dele. Então, esse homem era um daqueles que cometia esse crime desta maneira. Né? E o pior, lá no capítulo 27, versículo 44, diz que nas primeiras horas de execução, esse ladrão, juntamente com seu companheiro e juntamente com toda a multidão, estava zombando de Jesus. Ele era um daqueles que dizia, se você é filho de Deus, peça a ele para ele te tirar daí. Então, ele era uma dessas pessoas que estava zombando de Jesus. Porém, de maneira surpreendente, nos últimos instantes da vida daquele homem, aquele criminoso endurecido vivenciou uma mudança no seu coração extraordinária. Nos últimos minutos da sua vida, ele se arrepende do que fez, confessa o seu pecado, faz uma oração simples a Jesus no versículo 42, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E no versículo 43 nós vemos que naquele mesmo dia ele foi levado ao paraíso. Hoje mesmo estarás comigo. O contraste dessas duas histórias choca aqueles que acreditam que a salvação é por merecimento. Que se for por merecimento, o jovem rico está muito anos-luz na frente desse ladrão. Na cabeça de qualquer um de nós, o jovem rico merece ser salvo. Esse ladrão não tem perdão. O jovem rico merece a eternidade, o ladrão merece o inferno. Mas a Bíblia aponta para a ideia de que o jovem rico saiu sem salvação e o ladrão foi salvo. Mas nós hoje, ainda assim, proferimos sentença semelhante a esta com bastante frequência. Geralmente nós olhamos para as pessoas e costumamos classificar as pessoas como aquelas que são melhores e piores. Eu tenho certeza que você já olhou para pessoas dizendo, esse é um grande servo do Senhor. Esse é um cara que está acima da média, que tem méritos muito maiores do que os meus. Eu já, como pastor, eu já vivenciei muitas vezes o caso de pessoas dizer, não, mas você é pastor, você está mais perto de Deus. Como se eu tivesse mais perto de Deus, por ser pastor, eu tivesse mais méritos, né? Se eu tivesse mais, como se eu tivesse mais mais vantagens por ter uma vida aparentemente mais consagrada do que a vida das pessoas. E aí as pessoas diziam, você é pastor, disseram tantas vezes, você é pastor, então você está mais perto de Deus. Deus atende mais a sua oração do que a minha, porque você é pastor. E isso é apenas um caso bem assim aberto da maneira como muitos cristãos hoje veem a salvação. Mas isso é apenas um exemplo que retrata a maneira comum hoje dos cristãos pensarem na salvação. Né? Nós estamos sempre olhando para as pessoas dizendo, esse é digno, esse é um bom cristão. Olha como ele conhece todo o mandamento.
Olha como ele faz tudo direitinho. É impossível que este não seja salvo. A gente acha que ele é salvo. Por outro lado, a gente olha outras pessoas e diz: esse nunca vai ser salvo, esse está longe da salvação. Olha a roupa que ele veste, olha a maneira como ele fala, olha o procedimento dele, olha o tipo de penteado, olha o tipo de conduta, olha onde ele anda, olha com quem ele anda. E aí a gente começa a julgar essas pessoas como pessoas menores, pessoas que não são dignas de salvação. Por incrível que pareça, isso não é coisa de hoje. Isso é coisa desde os dias de Jesus. E eu não estou falando dos fariseus apenas. Eu estou falando dos próprios discípulos de Jesus. Porque toda essa conversa de Jesus, de que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, é uma conversa é, é, com seus discípulos. Uma conversa que Jesus realizou com seus discípulos. Ele disse isso para eles. Né? Então, Jesus está falando diretamente para eles. Olha, vocês estão julgando errado. Vocês estão tendo como referência o ponto errado. Vocês estão olhando para as pessoas, em vez de você olhar para onde de fato tem que olhar. Né? Eu acredito que, assim como os discípulos dos dias de Jesus, nós hoje também precisamos aprender o que Jesus quer ensinar com essa parábola. Então, a partir de agora, nós vamos entrar mais profundamente no ensino tão claro dessa parábola. E a primeira coisa que a gente tem que analisar nessa parábola é o imenso contraste que existe entre o proprietário e os trabalhadores. O texto começa dizendo que existia um proprietário, um dono de terras, que eu disse na nossa leitura do texto que literalmente significa o dono da casa, ou o dono do reino, o senhor de tudo, é o senhor da casa. Esse homem, claramente aqui no texto, ele possuía muitas riquezas. Ele era um homem rico, ele tinha propriedades, ele tinha uma vinha que, de tão grande, os seus empregados não podiam colhê-la sozinho. Então, era um homem que tinha terras, que tinha empregados, possivelmente tinha escravos e que tinha muito dinheiro para pagar as pessoas. Assim, aquele homem ele podia sustentar a si mesmo. Ele não precisava de ninguém para sustentar a si mesmo. Ele tinha dinheiro suficiente. Tenta iniciar. Está parado, pastor. Oi? Alô? Oh, voltou. Voltou? Voltou. Os irmãos estão me ouvindo? Certo. Eu não sei aonde parou. Eu não sei aonde... Você estava falando do contraste entre o proprietário, que Isso. ele tinha uma vinha tão grande que os trabalhadores dele não conseguiam fazer a colheita e que ele não precisava de... Ele não precisava de ninguém para sustentar a si próprio, né? Isso. Ele tinha recurso suficiente para ele, para a família dele e para as pessoas a quem ele contratava. Então, ele era uma pessoa que sustentava a si mesmo e sustentava as outras. Os trabalhadores, pelo contrário, eram pessoas miseráveis. No nosso primeiro estudo dessa parábola, nós vimos das condições terríveis que viviam os empregados diaristas. Né? A condição deles, muitas vezes, era pior do que a dos escravos.
Porque os escravos, eles eram bem sustentados pelos seus patrões, porque eles tinham interesse de preservar a sua propriedade. Mas os trabalhadores diaristas não, né? Os trabalhadores diaristas eram aqueles que não tinham sido contratados como empregados fixos das fazendas. Então, eles não tinham remuneração fixa, né? Então, eles se aglomeravam nas praças esperando que alguém os contratasse. Tinha dia que tinha comida, que tinha trabalho, se tivesse trabalho teria comida, tinha dia que não tinha trabalho e não tinha comida. Por serem muitos ficarem na praça, eles trabalhavam por qualquer dinheiro que aparecesse. Então, eles não recebiam um denário como todo trabalhador contratado recebia. Eles recebiam muito menos do que isso. Então, a situação deles era bastante complicada. Eles passavam fome, né? Então, ao contrário do senhor da terra, os trabalhadores não tinham condições de sustentar a si próprios, sozinhos. Eles precisavam do favor de alguém. Eles precisavam da generosidade de alguém. Eles precisavam de que alguém os contratasse para que eles pudessem sobreviver, não é? E é fácil a gente olhar para essas duas figuras e esse contraste e entender a respeito do que eles nos falam, não é verdade? Na opinião de vocês, sobre o que esse contraste está falando? Qual é a mensagem que Jesus quer nos ensinar falando de um proprietário rico, que é dono da terra, e de diaristas que precisavam que alguém fosse buscá-los para que eles tivessem o que comer naquele dia? Sobre o que esse contraste fala, o que significa essas duas figuras? Eu não sei se está certo, mas a primeira vez que eu li essa parte ali, eu pensei um pouco em toda a história de Deus com o povo de Israel, né? Que eles precisavam do alimento diário e era Deus quem dava isso. Então, eles não tinham condição de arranjar o alimento e precisavam ser cuidados por alguém. E Deus era aquele e é aquele que tem tudo e consegue cuidar dele mesmo e dos outros. Então, eu penso na relação de Deus como proprietário e eu como a trabalhadora. Isso, é uma boa relação para a gente começar. A gente lembra do deserto, né, como aquele povo precisava do maná diário, né? Só que Jesus começa dizendo essa parábola dizendo assim: o reino de Deus é semelhante. E o contexto é sobre salvação. Então, transporta isso para esse cenário que a gente vai chegar à ideia de que Jesus está querendo mostrar aqui. Pastor, Sim, Claudinho. eu penso que é justamente sobre, né, pensando em salvação, esse dono da casa como o Deus gracioso, misericordioso, né, que supre todas as nossas necessidades e que também nos agracia com a salvação. E, no caso dos trabalhadores, os miseráveis, somos nós, pecadores, né? Que por nós mesmos nós não temos a condição de ganhar, né? De buscar e de merecer a salvação. Então, eu vejo, né, esse homem de casa como o Deus que vem até nós, né? Porque o homem ele ia na praça em várias vezes. E Deus conosco é a mesma coisa. Ele veio hoje de manhã me buscar, meio-dia veio buscar outro, e assim é a história da salvação da humanidade, né? Perfeito. É o que a Liz disse, né? De fato, representa Deus e representa a gente. Certo? Só que o contexto aqui não é do nosso sustento diário, né? Da nossa salvação. Por isso que a ideia que a Liz disse do povo de Israel no deserto cabe perfeitamente aqui também,
porque a peregrinação daquele povo no deserto foi uma sombra do projeto de salvação que que Deus nos oferece em Cristo Jesus, não é? Então a figura é exatamente isso. O pano de fundo é a vida eterna. Então a gente tem que entender que toda essa parábola fala a respeito de vida eterna. E vida eterna no sentido pleno da palavra. Vida eterna não é apenas, eu sempre digo isso, não é apenas uma vida que não acaba. A vida eterna é a vida como ela tem que ser. É a vida que Deus criou, é a vida que emana de Deus. É a vida plena, perfeita. Não é? Tudo que nós vivemos aqui, a vida que nós vivemos nessa terra, ela é uma vida contaminada pela morte. Não é? Porque nós envelhecemos, nós adoecemos, nós sentimos dores, nós erramos, nós pecamos, nós nunca estamos totalmente satisfeitos, porque nada nos satisfaz plenamente, porque tudo em nós é finito, tudo em nós está morrendo. Então, a vida que nós temos é apenas uma ponta, uma leve poeira da real vida. A vida eterna é a vida em sua plenitude. Então, esse é o contexto. E o que Jesus está dizendo nessa parábola é que o Senhor da terra, o dono da casa, o Senhor do reino, ele é autossuficiente. Deus é autoexistente. Deus é o eterno. Ele é o eterno. Só Ele é eterno em si mesmo. Só Ele existe em si mesmo. Ele é a própria eternidade. Ele é a própria vida. Só Ele é o eu sou. Então, somente Deus tem vida em si próprio. Somente Deus tem eternidade em si próprio. Somente Deus tem a salvação em si próprio. Somente Deus é autossuficiente, né? Mas nós, pelo contrário, somos eternamente carentes, eternamente miseráveis, eternamente incapazes, eternamente insuficientes e, portanto, eternamente dependentes daquele que pode nos favorecer. Está entendendo essa figura tão contrastante que Jesus coloca aqui? Eu vou fazendo assim com a mão como se desse para ver, né? Não dá para ver, mas totalmente um na ponta e outro na outra ponta. Né? Jesus está destruindo a ideia de salvação por méritos, de algo que você possa fazer para alcançar a sua salvação. Ele está dizendo, olha, existia um Senhor que ele tinha tanto, que ele tinha o suficiente para si e para distribuir com as pessoas. Por isso a generosidade dele que a gente vai ver depois na parábola, de dar um denário para quem trabalhou 1 hora do dia. Ele tinha como fazer isso, porque ele tinha abundância. Ele era autossuficiente. Por outro lado, existiam pessoas miseráveis que ficavam o dia inteiro na praça esperando que alguém pudesse fazer alguma coisa por eles, porque ele precisava daquele trabalho, daquele dia, para comer alguma coisa. Totalmente dependente. Então, o que Jesus está nos ensinando aqui é que não existe no homem condições de salvar a si mesmo. É importante a gente compreender esse contraste, para a gente entender essa parábola. Este é o fundamento sobre o qual toda a parábola é construída. O fato do ser providente e daquele que necessita dessa providência. Né? Então, é impossível ao homem conquistar a sua própria salvação. Isso é um axioma que nós precisamos tomar para nós. É uma verdade inquestionável. Você pode ter ideias conflitantes em muitas doutrinas bíblicas, que de fato a coisa não se elucida de fato. E você pode dizer, não, eu penso que é assim, não, eu penso que é assado. Né? A gente tem várias conversas sobre batismo, sobre outras coisas, que pode até ter um certo... Você pode ter sua própria opinião, mas esta verdade é uma verdade que nós não podemos ter a nossa própria opinião. Só podemos ter aquilo que Deus nos revelou de maneira tão clara na Bíblia, de que o homem não
pode salvar a si mesmo. Ele não tem condições de prover um dia para a sua vida espiritual, quanto mais para a eternidade. E uma pergunta, então, para a gente pensar um pouquinho mais sobre isso, por que é impossível ao homem alcançar a salvação? Nós sabemos que é. Essa é uma verdade inquestionável. Mas por que é impossível ao homem alcançar a sua própria salvação? Nós precisamos saber disso. Quem vai me responder? Deus só recebe, através de Jesus Cristo, toda a nossa oração. Então, é através de Cristo que nós conseguimos isso. Então, nós mesmos for chegarmos a Deus para isso, nós nunca vamos conseguir, porque Deus não olha para a gente como o pecador. Nós somos pecadores. Então, pela nossa condição de pecadores, que nós nunca chegamos a ter o Senhor. Deus só nos vê através do seu Filho. Jesus. Isso aí. Quem mais? Por que é impossível o homem conquistar a sua própria salvação? Quem quer Porque não há um justo sequer, pastor. Sim, Claudinha? Porque nós não somos... Porque nós somos fruto do pecado. Vai, vamos de cada vez. E Daniel, primeiras damas. Fala aí, Claudinha, depois o Daniel. Porque a Bíblia diz que não há um justo sequer, né? Então, nós somos, antes de Cristo, nós somos filhos da ira, né? Condenados à morte mesmo. Então, por nós mesmos, nós não podemos alcançar a justiça que Deus exige de nós. Nós não poderemos nunca chegar à santidade com a qual a gente vai ver o Senhor. Então, eu acho que por isso que a gente não consegue mesmo, por nós mesmos. Daniel? então, em outras palavras, basicamente o que a Cláudia falou, somos frutos de um pecado, né? Então a gente se não fosse por Jesus Cristo, a gente já estaria condenado. Então, através da queda do homem, etc., o Adão cometeu pecado contra Deus, então vem se arrastando a humanidade esse fruto aí. Então, por nós mesmos, igual a Claudinha falou, não como, só por Cristo. É justamente aí isso que os irmãos falaram, e pegar uma palavrinha que a Cláudia disse, ele falou de acho que nível de exigência, né? E então eu coloquei 2 motivos pelos quais o homem não pode conquistar ou alcançar ou merecer a sua própria salvação. O primeiro é porque o nível de exigência ou padrão para a salvação é alto demais. Esse é o primeiro motivo. Por que nós nunca conseguiremos alcançar a nossa salvação? Porque o nível de exigência, o padrão para a salvação é alto demais. Alguém pode me dizer que nível é esse? O padrão de Deus. É exatamente isso. Mortificação. Alguém lê para mim Romanos 3:23. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Alguém pode me explicar esse versículo? Justificação pela fé, né? De Jesus. Não, mas esse versículo não está falando de justificação pela fé. O parágrafo inteiro tá, mas esse versículo específico, o que ele está falando? O que significa isso? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós já nascemos no pecado, somos pecadores. Somos.
desde que nosso pai Está Adão falhando, Valnei. e Eva pecaram, então a gente já se deu mal desde lá. Então, quando nascemos, já fomos fruto do... Nossos pais pecaram no Éden, desde lá a gente já carrega essa mágoa, essa marca. Esse é o mal, né? Esse mal. Então, nós somos fruto do pecado. Isso. Então, Mas você desde falou lá a gente já apenas. carrega isso. Então, eu creio que Você falou parte do versículo, todos pecaram. Mas o versículo diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecem da glória de Deus. Nós dependemos. Nós dependemos totalmente do Senhor. não somos nada. Nós carecemos, necessitamos, né, de Deus a nossa Tem um vida. versículo aí que fala assim: sem Deus nada somos nesse mundo, sem Deus nada podemos fazer. Um corinho, um hino, né? É. Do tempo do Valnei. Do tempo da Sueli. Do tempo da Sueli, assim. Do século passado. Não sei, ele conhece. Eu não. Mas, olha só, a palavra glória, kabod, no hebraico, ela significa até uma ideia básica de peso. Quando fala da glória do Senhor, era como se, a ideia é como se você pudesse pegar tudo que Deus é, toda a sua santidade, todo o seu poder, toda a sua beleza, toda a sua, tudo que Deus é, e colocasse numa balança para você entender qual é o tamanho de Deus, qual é o ser de Deus. Então, a ideia de glória, a palavra glória, significa a expressão da plenitude do Senhor, aquilo que Deus é. O que o texto está dizendo é que porque nós pecamos, nós carecemos, ou seja, nós estamos aquém, nós estamos abaixo da glória de Deus. Então, a ideia é que nós não podemos ser salvos porque nós estamos abaixo da glória de Deus. O padrão de exigência é o Senhor. Paulo está dizendo isso num contexto que, como o Valnei disse, é de salvação, de justificação. Paulo está dizendo, vocês não podem ser justificados, ser justos e justificados na lei, porque vocês estão eternamente abaixo do padrão da glória de Deus. Né? A única maneira de você poder, pela lei, dizer que você é salvo, ou seja, pelos seus próprios méritos, dizer que você é salvo, é ter o mesmo padrão da glória do Senhor. E se a gente olhar para o Valnei, a gente não tem tanta dificuldade de perceber que ele está muito, muito abaixo desse padrão. Então, ele é um pecador miserável, né? Da pior estirpe. O Valnei merece o inferno. Por mais que ele faça, ele merece viver... Menos aí, menos. Hã? Menos nada, mais. Então, todos nós estamos abaixo desse padrão. Né? Todos nós estamos abaixo desse padrão. Então, o que nós podemos fazer para alcançar o padrão de Deus? O que o homem pode fazer para conseguir chegar a esse nível de glória e ser salvo? O quão santo o homem precisa ser para se elevar a esse nível? O quão bom ele precisa ser? O quanto ele precisa trabalhar? O quão religioso ele deve ser? O que o homem pode fazer para anular os seus próprios pecados? Quando você faz todas essas perguntas, você só tem que chegar a uma conclusão: é impossível. Porque nada que o homem faça fará com que ele tenha a glória de Deus. Ele não vai cumprir a lei. Por mais religioso que ele seja, tudo que ele faça não anula aquilo que ele já fez de pecado. Então é impossível ao homem conquistar a salvação, porque ele está eternamente abaixo do nível da glória de Deus. É impossível. Ah, mas se eu for um bom crente, se eu for frequentador de igreja, se eu for um obediente à igreja, se eu estiver lá sempre, se eu trabalhar em todos os ministérios da igreja, se eu distribuir cestas básicas, se eu fizer o bem,
Eu te pergunto, em que isso vai mudar o fato de sermos pecadores e estarmos eternamente abaixo da glória do Senhor? A Nova Versão Internacional traduz esse versículo assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que esse versículo está dizendo é que, a partir do momento em que os nossos primeiros pais pecaram, e nós, em consequência, pecamos também, aquela natureza santa, perfeita, que Deus havia nos dado, se corrompeu eternamente. E nós nunca poderemos voltar àquilo que nós éramos quando fomos criados. Por nós mesmos, não. Quer falar, Valnei? Pastor, você está falando aí? Eu estava olhando aqui em Hebreus 1, versículo 3, fala da revelação de Deus, né? Diz assim: Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém. Está falando de Jesus Cristo. Ele é a expressão exata da glória de Deus, né? E nós, ele é, nós não somos, né? E por mais que a gente faça, continuaremos sendo aquele que não é. Ele continuará sendo o dono da terra e nós continuaremos sendo os diaristas. Então, o primeiro motivo é esse. Né? Por que a gente não é capaz de salvar a si mesmo? Porque o nível, o padrão é alto demais. Nada que a gente faça vai nos levar a alcançar esse padrão. E o segundo motivo está registrado em Romanos 1,18, e eu vou ler aqui, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. O que o texto está dizendo aqui, queridos, é que Deus está irado com o pecador. Esta é a verdade que Paulo está revelando aqui. Eu fico olhando muito dos ensinos que são passados por aí como ensino cristão, traz uma ideia de Deus como se fosse... Sabe aquele pai, aquela mãe boazinha, aquele vô, aquele avó bonzinhos, que ficam insistindo com seus filhos, dizendo: não faça isso, olha, eu estou te dando um bom conselho, ande no caminho certo, por favor, atenda o meu conselho, como se Deus estivesse suplicando para que você venha para Ele e que você o abrace, que você ande no caminho certo, porque Ele é bonzinho e Ele quer ter você para Ele. Mas a imagem que a Bíblia traz de Deus com relação ao pecador é que Deus está eternamente irado contra o pecador. Ele não é essa figura de um avô dizendo: não, meu filho, por favor, escuta o que eu estou dizendo. A imagem bíblica é: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e toda injustiça. Eu te pergunto, meu irmão, o que impiedade, essas palavras, impiedade e injustiça, tem a ver com você? Impiedade significa a incapacidade da nossa natureza de servir a Deus. A incapacidade de nos colocar diante dele no nível, no padrão que nós devemos nos colocar. Nós existimos para Deus, mas a nossa natureza é corrompida. E ao invés de adorarmos ao Senhor e glorificarmos por aquilo que somos, tudo que somos e tudo que fazemos por nós mesmos agride a santidade do Senhor. Constantemente, como pastor, quando eu estou começando a dirigir um culto, fazer um sermão, aconselhar alguém, dirigir a igreja, eu olho para mim e digo: Senhor, tudo que eu faço é ofensivo e eu só consigo fazer porque eu confio na graça de Deus. Porque toda obra que eu faço
como pastor, em nome do Senhor, ao invés de glorificá-lo em si mesma, aquilo que eu faço o denigre. O estudo bíblico que eu dou está eternamente abaixo do padrão da verdade da palavra do Senhor. E aquilo que eu ensino a respeito de Deus é muito menor e muito abaixo daquilo que Deus é. Então, nada que eu faço para Deus satisfaria o anseio de Deus e o que eu realmente deveria fazer, porque eu sou um pecador. Então, nenhum de nós pode fazer qualquer coisa que em si mesma possa agradar o Senhor. É isso que significa impiedade. Não pio, não religioso, é aquele que não consegue servir ao Senhor. E é isso que nós somos. Tudo que nós fazemos agride a natureza de Deus. E a palavra perversão fala da nossa tendência natural de satisfazermos os desejos pecaminosos da nossa própria carne. Fala de imoralidade, desejos carnais, aquilo que eu e você temos. Portanto, o grande problema do homem é que ele precisa ser salvo do próprio Deus. Às vezes nós dizemos assim, o homem precisa ser salvo do seu pecado. Realmente, isso é uma verdade, mas a verdade é muito maior do que essa. O homem precisa ser salvo do próprio Deus. Como eu volto a dizer, essa figura de um velhinho dizendo, por favor, meu filho, me ouça, não é bíblica. A figura bíblica é Deus está irado com a humanidade contra todo o pecado, toda impiedade, toda injustiça. E nós precisamos ser salvos do próprio Deus, da própria ira dele. E eu te pergunto mais uma vez, querido, o que o homem é capaz de fazer para livrar a si mesmo da ira divina? Se tudo que existe em nós é impiedade, tudo que existe em nós é injustiça, tudo que existe em nós é perversão. Se somos totalmente corrompidos da nossa natureza, totalmente depravados, não há nada que nós possamos fazer que vai nos capacitar ou nos habilitar a nos livrar do peso da ira do Senhor. Compreendeu, queridos, o contraste entre o proprietário e os trabalhadores? Essa é a ideia que Jesus quer trazer. E a pergunta que eu quero trazer para você, para a gente encerrar esse estudo hoje, essa primeira parte da mensagem, e hoje nós não vamos trazer solução para a salvação, é apenas a complicação para a gente entender que não é pelo mérito, não é por quem corre, não é por aquilo que você consegue fazer, porque a gente nunca vai conseguir. A pergunta que eu quero fazer para a gente encerrar é: você consegue se enxergar como um pecador que carece da glória de Deus e que, portanto, merece a sua ira? Você tem consciência disso na rotina da sua vida? Qual o resultado dessa consciência na sua vida, no seu dia a dia? Você continua lutando para que Deus te olhe com bons olhos, querendo ser um filho preferido? Se eu fizer isso, isso e isso, eu teria mais chance de ser atendido por Ele. É preciso que a gente se preocupe com isso, querido. E que a gente peça a Deus que abra os nossos olhos. Sabe por quê, querido? Porque eu não consigo me enxergar como um pecador e ver o meu próprio pecado, enquanto eu continuar me olhando pela ótica do pecador e não do justo. Um peixe, ele não consegue perceber o quão molhado ele está, porque tudo que ele conhece é molhado. Somente se ele pudesse sair da água e ficar seco, ele entenderia o que é uma pessoa molhada, um peixe molhado. Então, queridos, nós não temos habilidade para enxergar o nosso pecado porque estamos no meio dele. Nós somos ele.
Você só consegue enxergar o pecado à luz da santidade. E como não somos absolutamente santos, nunca seremos, então nunca compreenderemos absolutamente o quão pecadores nós somos. Por nós mesmos, não. Somente o Espírito Santo pode nos mostrar isso. É a primeira coisa que a gente precisa entender, para entender essa parábola. Na parábola, o contraste entre o proprietário e o trabalhador diarista é muito grande. Mas ainda é muito menor do que o contraste entre nós e Deus. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos e nos dê capacidade de enxergar o horror do nosso pecado da mesma maneira como Deus enxerga. Para que assim possamos reagir ao nosso pecado como Deus reage. Como Deus requer que a gente haja. Ficarmos indignados, horrorizados com o nosso pecado. Para que nós possamos quebrantar o nosso coração. De maneira que não nos reste mais nenhuma outra alternativa que não suplicar por graça e misericórdia. E nunca por mérito e justiça. Eu já disse aqui uma vez, se você pedir justiça para Deus, o que você está pedindo é condenação. Só nos resta pedir misericórdia e graça. Na semana que vem nós vamos continuar falando sobre isso. Eu queria chamar sua atenção para um outro fator que a gente vai estudar semana que vem, se Deus assim nos abençoar. Alguém já falou isso aqui hoje, eu não lembro se foi a Claudinha, ou alguém comentou sobre isso, de que foi o patrão quem foi à praça em busca de trabalhadores. E nessa parábola, esse patrão ele faz algo que não aconteceria na rotina daqueles dias. Porque ele foi pela manhã, foi depois ao meio-dia, foi depois às 3 horas da tarde e foi depois às 5 horas da tarde. Isso não acontecia. Né? É um ato de graça desse patrão. E eu queria que você prestasse atenção nisso. Foi o patrão que foi em busca dos trabalhadores. Isso tem um significado teológico muito profundo que a gente também precisa estudar. Ok? Alguma dúvida, algum comentário? Alguma pergunta? Apesar da internet falhando, deu para a gente andar um pouquinho, né?